Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da United Study. Hoje, na aula 3, eu trago para vocês conjuntos numéricos, pessoal. Na aula de hoje, a gente vai ver o que são os conjuntos numéricos, suas propriedades, como são divididos cada um. Então vem comigo, vamos começar essa aula? Pessoal, eu trouxe aqui para vocês um diagrama, que são sobre os conjuntos numéricos. Mas primeiramente, o que são os conjuntos numéricos? Os conjuntos numéricos, pessoal, são agrupamentos que compartilham comportamento em comum. Ou seja, alguns aqui demonstram um comportamento do seguinte. Está vendo que um aqui está dentro do outro? Significa que eles têm uma pequena semelhança que já já eu vou mostrar para vocês. Mas eu quero mostrar para vocês, primeiro, agora, quais são os conjuntos numéricos que a gente tem aqui. Naquele diagrama eu trouxe os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais e os reais. Agora, a gente vai ver as propriedades de cada um. Os conjuntos numéricos e suas propriedades estão divididas em... Nos naturais, são todos os números positivos. O que isso significa? Significa que do zero até o infinito são parte dos números naturais. Eu trouxe aqui como, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sucessivamente até o infinito. Ou seja, todos os números do zero até o infinito estão contidos no conjunto dos naturais. Agora, o próximo conjunto, em seguida, são dos inteiros, que são todos os naturais e seus negativos. O que isso significa? Que vai do infinito dos negativos até o infinito dos positivos. Aqui eu trouxe como exemplo, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, e aí depois do zero, e aí começam os positivos, 1, 2, 3, 4, sucessivamente também até o infinito, pessoal. Esses conjuntos são bem importantes. O próximo conjunto a ser trago aqui são os conjuntos dos racionais, que são todos os números que podem ser expressos como uma fração, como por exemplo, 2 sobre 3, menos 3 sobre 4, 0,25, 18 sobre 1, e assim por diante, infinitamente. Qualquer número que pode ser expresso como uma fração está dentro do conjunto dos racionais. Esses conjuntos aqui são bem importantes. Agora, pessoal, a gente vai para os irracionais, tudo bem? Pessoal, agora aqui, dos irracionais, que eu quero trazer para vocês, é o quê? São todos os números que não podem ser expressos como uma fração. É totalmente diferente, como a gente viu ali, dos racionais. Um exemplo disso, pessoal, é raiz de 2, raiz de 3 e também o número π, que é um número não periódico com infinitas casas decimais. Ou seja, π é igual a 3,14, 15, 92, 65, 35, 9, e aí sucessivamente, infinitamente, com várias casas decimais diferentes, não tem um padrão em si. Todos esses números não podem ser expressos como uma fração, e isso são os irracionais. Agora, para a gente terminar sobre o que são esses conjuntos, são agora, por último, os reais, que é o quê? Todos aqueles outros conjuntos que a gente viu somados. Eu vou mostrar melhor aqui para vocês nesse diagrama. Aqui, os naturais se encontram pequenininhos, que contêm todos os números positivos, 1, 2, 3, sucessivamente até o infinito. O zero aqui também está contido. Depois vem os inteiros. Nos inteiros, os naturais estão contidos. Está vendo? Que a bolinha dos naturais está dentro da bolinha dos inteiros. O que isso significa? Que do infinito negativo até o infinito positivo. E o infinito positivo está nos naturais. E aí vai do menos tanto até o mais positivo, né? Tanto. Aqui eu coloquei como exemplo menos 3, menos 2, menos 1, 0, e aí depois 1, 2, 3, e aí sucessivamente, infinitamente. Depois, pessoal, a gente tem o dos racionais, que é os números que podem ser expressos como uma fração, como, por exemplo, ele 4 dividido por 3, 3 sobre 2, 50 dividido por 2. Todos esses números podem ser expressos como uma fração. Também a gente tem os números decimais, 0,5, 0,25, qualquer número decimal também está dentro disso aqui. Porém, eles não podem ser não periódicos, tudo bem? Agora, por último, a gente pode ver que, destoado de todos esses outros que estão dentro um do outro, a gente tem os irracionais. Por que eles estão separados? Porque eles não têm nenhuma propriedade em comum com os racionais, inteiros e os naturais. A diferença aqui dos irracionais é que nenhum deles pode ser expressos como uma fração, e esses outros aqui já podem. Exemplos de irracionais, como eu já falei, o π
o raiz de 2 e o raiz de 3, pessoal. Agora, eu vou mostrar para vocês propriedades adicionais dos conjuntos numéricos. A gente tem coisas que podem mudar essas propriedades, como um asterístico no conjunto, um sinal de positivo ou um sinal de negativo. E isso vai ter algumas propriedades que eu vou mostrar aqui para vocês. Pessoal, agora, aquela propriedade adicional que eu falei dos conjuntos numéricos, que eu trouxe aqui para vocês, é o seguinte: essas propriedades adicionais mudam alguns conceitos nos conjuntos. Uma das primeiras propriedades adicionais aqui é quando se tem um asterístico nos naturais, nos inteiros, nos racionais e nos reais. Esse asterístico faz com que o zero é retirado desses conjuntos. Ou seja, quando eles forem representados, o zero não estará. E a próxima propriedade adicional que eu trago para vocês é que quando a gente tem nos inteiros, nos racionais e nos reais o sinal de positivo embaixo, o zero é mantido, porém os números negativos são removidos. Ou seja, a única coisa que resta nesses conjuntos são os números positivos. Depois, a próxima propriedade adicional é quando nos inteiros, nos racionais e nos reais possui o sinal de negativo embaixo. O zero novamente é mantido, porém os positivos são removidos. Então, a única coisa que resta são os números negativos. Um exemplo disso aqui, pessoal, é quando a gente tem aqui no naturais o asterístico, em vez de ser 0, 1, 2, 3, sucessivamente, vai ser a partir do 1. E aí depois 2, 3, sucessivamente até o infinito. Agora, quando a gente tem aqui nos inteiros o sinal de negativo, os positivos são removidos. Ou seja, vai das casas infinitas do negativo, e quando chega no zero, acaba. Não continua sucessivamente. E agora, pessoal, tem muitos exemplos que, além de aparecer o sinal de negativo ou positivo embaixo, o asterístico também aparece. Ou seja, aqui o zero não vai aparecer e vai ser só os positivos, sucessivamente até o infinito. Tudo bem? Quando a gente tem um asterístico e um sinal a mais, você só faz aquilo que se pede aqui e retira o zero. Agora vamos aplicar esses conceitos, pessoais. Identifique os conjuntos numéricos de o número 7. Vamos ver em quais conjuntos o 7 está contido. Ele com certeza está contido no conjunto dos naturais. Ele também está contido no conjunto dos inteiros. Ele também está contido no conjunto dos racionais. Será que ele também está contido, pessoal, no conjunto dos irracionais? A gente vai ver que não. Por quê? Porque se a gente lembrar daquele diagrama, pessoal, a gente vai ver que o 7 está totalmente nos conjuntos que estão um dentro do outro. E os conjuntos dos irracionais estão totalmente separados dos naturais, dos inteiros, dos racionais. E por isso, o 7 não faz parte do conjunto dos irracionais. Então, por último, ele vai fazer parte de quem? Dos reais. Depois, a gente tem aqui o π. O π vai fazer parte de quais conjuntos? Apenas do conjunto dos irracionais. E também, como os irracionais estão contidos nos reais, ele também faz parte dos reais. A gente está vendo aqui, pessoal, que um número pode estar contido em vários outros conjuntos ao mesmo tempo. Como aqui, por exemplo, o 3 sobre 2. Ele está contido no conjunto dos racionais e no conjunto dos reais. O menos 5 está contido no conjunto dos inteiros, claramente. Ele também está contido no conjunto dos racionais. Ele também está contido no conjunto dos reais. E por último, raiz de 5. Raiz de 5, pessoal, se a gente for ver, não pode ser representado como uma fração. Ou seja, está dentro do conjunto dos irracionais e também dos reais. De volta aqui, trouxe para vocês aqui no quadro exercícios para vocês treinarem os conjuntos numéricos. Eu espero que você pratique esses exercícios, porque só tem uma maneira de consolidar a matemática, é aprendendo. Além de anotar as aulas, faça os exercícios, seja num bloco de notas, num caderno. O importante é
consolidar. E para consolidar, tem que praticar, tudo bem? Vou dar um tempinho rápido para você ver aqui, tirar um print, pausar a tela, anotar em algum lugar. E aí eu vou vir resolvendo os exercícios, tudo bem? Tempinho dado, pessoal. Agora, a gente vai vir resolvendo os exercícios aqui. Só que eu espero que você não esteja esperando eu primeiro resolver os exercícios para depois tentar. Os que você tiver dúvida, realmente você pode esperar. Mas tente resolver para consolidar a matéria, tudo bem? Agora a gente vai vir aqui resolvendo o 7, pessoal. O 7 está contido em quais conjuntos numéricos? Ele está contido no conjunto dos naturais. Ele está contido no conjunto dos racionais. Ele está contido no conjunto dos reais. E o menos 3, pessoal, o menos 3, ele está contido, por exemplo, no conjunto dos racionais. Ele está no conjunto dos inteiros. O 7 também, ele também está no dos inteiros. Só que agora aqui, eu vou fazer só alguns conjuntos para poder exemplificar. Mas, se você quiser também, você pode colocar todos os conjuntos contidos. Eu vou colocar ali no máximo 1, 2, para também não ter que fazer muitos aqui. E o 5 sobre 8. O 5 sobre 8 ele está no conjunto dos racionais, está no conjunto dos reais. O raiz de 2 ele está no conjunto dos irracionais e também dos reais. O 0 está no conjunto dos inteiros, ele está no conjunto dos racionais, dos reais, também dos racionais. O 22 sobre 7 está no conjunto dos racionais, está no conjunto dos reais. O menos 3 sobre 4, ele está também no conjunto dos racionais e dos reais. O pi, como é um número que não é representado por fração, já que é infinito, está no conjunto dos irracionais e dos reais também. O 0,25 está no conjunto dos racionais, porque pode ser expresso como uma fração. Também está no conjunto dos reais. 1 sobre 3, a mesma ideia. E aqui, pessoal, como de costume, eu sempre deixo exercícios como asterístico, que eu não vou resolver aqui. Eu quero que esses aqui você treine de verdade e tente resolver eles. E depois que você resolver, acessa no comentário fixado que vai estar o gabarito desses 3 exercícios. A aula de hoje foi essa. A gente mostrou sobre os conjuntos numéricos, suas propriedades, o que cada um significa e os exercícios e exemplos práticos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like, se inscreva no canal e também para poder continuar estudando, acesse o nosso site WinEdit Study. Lá você vai encontrar módulos, livros, caderno de questões, provas, simulados, tudo que for preciso para você treinar para os seus estudos. A gente está aqui para isso. Valeu, falou e fui.